Estou continuando aqui minha revisão, agora eu vou usar só a lousinha que eu estou escrevendo, tá? Então, em Leis de Newton, eu falei nos princípios fundamentais da dinâmica, e vocês leram aí o livro Isaac Newton e sua maçã. Então, quando nós falamos em Leis de Newton, ou os princípios fundamentais da dinâmica, o primeiro princípio que nós falamos, ou a primeira lei que nós falamos, ela era conhecida como lei da inércia. E o que nos dizia a lei da inércia? Que a somatória das forças, ela era igual a zero. Se a somatória das forças era igual a zero, o objeto estava em movimento retilíneo uniforme, ou então o objeto ainda estava em repouso. E nós analisamos aí algumas situações desse tipo. Estou colocando aqui para vocês um simulador que eu usei nas aulas gravadas para falar de atrito, né? Então, nesse simulador agora eu vou falar para vocês da lei da inércia. Estou colocando aqui uma geladeira de 200 kg. Tem aqui o meu homenzinho que vai aplicar uma força sobre essa geladeira. E aí, o que eu observo em relação à situação? Eu consigo observar a velocidade, se está aumentando ou não. Eu consigo observar a aceleração e eu consigo observar aqui o deslocamento dessa geladeira. Eu vou pegar aqui um valor de força constante, tá? Eu vou colocar aqui um valor de 104 newtons. Então, enquanto ele estiver aplicando 104 newtons, ó, a força não muda, mas enquanto ele está aplicando essa força, a velocidade está aumentando, tá? E a aceleração está permanecendo constante. Então, eu tenho uma força, essa força está produzindo nessa massa uma aceleração que não muda com o passar do tempo. Essa é a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. No instante em que esse homenzinho parar de aplicar essa força nesse objeto, o que vai acontecer? Eu não vou ter mais forças atuando na geladeira. Se eu não tenho mais forças atuando na geladeira, olha o que acontece. A velocidade dela agora está aumentando ainda. Ele tem aceleração porque a força está sendo aplicada. Se o hominho abandonar, a geladeira continua deslizando com uma velocidade que não muda mais e a aceleração passa a ser zero. Então, eu estou numa situação onde esse corpo está em inércia, em movimento retilíneo uniforme. Se ele está em movimento, a tendência dele é permanecer em movimento até o instante que vem uma força aí que anule, né, esse deslocamento dele, ou surge uma força que faça com que a resultante não seja mais igual a zero. Eu posso colocar aqui um atrito. Se eu colocar um atrito, eu observo que ele vai ter uma velocidade diminuindo, a aceleração é negativa, ela vai parar, mas agora a força resultante não está mais igual a zero. Então, na situação da inércia, o que a gente sabe nessa situação? Que a força resultante é igual a zero. E se ela é igual a zero, ou o corpo está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Ok? A segunda lei, eu já mencionei ela quando eu passei ali a simulação. O que ela me diz? Que se a força resultante não for igual a zero, essa força resultante, ela é igual a massa do corpo vezes a aceleração. Enquanto eu estiver aplicando força, a velocidade está mudando, portanto, ele está tendo uma aceleração. Quanto mais massa um corpo tem, mais força eu tenho que aplicar, ok? Para que esse corpo adquira aí essa aceleração. Lembrando que força é um vetor, por ser um vetor, eu tenho que lembrar de operações vetoriais. Que operações eu tenho que lembrar? Que vetores de mesma direção e mesmo sentido, eu sempre vou achar o meu vetor resultante somando os módulos dos meus vetores, ok? Se eu tiver vetores de mesma direção, porém sentidos opostos, o módulo do meu vetor resultante, ele vai ser o módulo do meu vetor maior subtraído pelo módulo do meu vetor menor, ok? Então, é isso que a gente trabalha quando a gente pensa em força resultante. Ou ainda, se tiverem perpendiculares entre si, o módulo eu uso o teorema de Pitágoras e assim por diante. A terceira lei da dinâmica, ou terceira lei de Newton, ela é conhecida como o princípio da ação
e reação. E o que me diz o princípio da ação e reação? Que as forças sempre atuam aos pares. Porém, cada uma das forças correspondentes a esses pares pertence a um corpo. Então, se eu tenho a Terra atrai um objeto e essa força de atração que a Terra provoca no objeto eu chamo de força-peso. Do mesmo jeito que a Terra atrai o objeto atrai a Terra. São vetores de mesma direção, sentidos opostos e módulos iguais. Um é ação e o outro é reação. As forças podem ser de campo ou as forças ainda podem ser de contato, o que significa ter forças de contato. Vamos supor que aqui eu tenho um bloquinho A, aqui eu tenho um bloquinho B e eu aplico uma força F para empurrar o bloquinho A. Quando eu empurro o bloquinho A, o que eu sei o que acontece? O bloquinho A, por contato, empurra aqui o bloquinho B. Então, eu tenho uma força do A sobre o B. Isso é uma ação. Onde está a reação? O B aplica uma força sobre o A. A toda ação existe uma reação de mesma intensidade, isso é, do mesmo tamanho, mesma direção, as duas aqui estão na horizontal, porém sentidos opostos, e elas não se anulam porque elas estão em corpos distintos, elas estão em corpos diferentes. Depois que nós vimos essas forças aí que eu tô falando, né, eu comecei a falar de algumas específicas. Que forças que eu comecei a falar? A primeira delas foi a força-peso. E a força-peso ou força gravitacional, ela era calculada como produto da massa pela aceleração da gravidade. Então, eu comecei desenhando uma mesa. Sobre essa mesa, eu comecei desenhando um bloquinho. E sobre esse bloquinho, eu comecei desenhando as primeiras forças. Que forças que eu desenhei? O peso. E quem é que produzia essa força-peso? Essa força-peso, ela era proveniente da onde? Da Terra, né? A minha mesa estava na Terra. Então, a mesa que estava na Terra, eu tinha um bloquinho aqui em cima, o bloquinho era atraído pela Terra e a Terra era atraída pelo bloquinho. Então, a força-peso no bloquinho, a reação da força-peso na Terra. Ah, mas a Terra não entrava na situação. Tudo bem, eu quero saber só as forças no bloquinho. Depois, o que eu tinha além do peso? Eu tinha a tal da força normal. Então, eu desenhava uma força normal para cima. Quem era essa força normal? Era uma força de contato com a superfície da mesa. Então, a mesa aplicava uma força de contato sobre o bloquinho que eu chamava de normal. Onde estava a reação dessa força normal? Na mesa. Só que eu praticamente não desenhava ela, porque me interessavam só as forças no bloquinho. Então, eram para ação e reação. A normal daqui era igual à normal que eu tinha sobre a mesa. Mas aí, quando eu olhava só para o bloquinho, ao olhar só para o bloquinho, eu tenho apenas duas forças, que era o peso e a normal. E aí, o que eu poderia dizer sobre essas forças? Como ele não se movimentava na vertical, nessa situação específica, a força normal tinha um módulo igual ao da força peso. Ok? Só nessa situação específica que a normal era igual ao peso. Depois que a gente analisou essa situação aí, que era a situação mais simples possível, eu comecei a colocar sobre a mesa vários bloquinhos. Então, eu vou colocar uma situação aqui só para a gente relembrar o que a gente fez, não vou fazer contas nenhuma, tá? Eu vou supor que eu coloquei aqui um bloquinho A, e aí eu coloquei aqui um bloquinho B, e eu empurrei o bloquinho B, tá? E aí, como é que eu analisava essa situação? Eu começava imaginando para onde era o movimento, e aí eu dizia para vocês, olha, esse movimento aqui é para a esquerda. Em seguida, eu começava a desenhar os diagramas de força. Todos eles têm massa, portanto, todos eles têm peso. Peso do B, peso do A. Reação está nos bloquinhos, ação está nos bloquinhos, reação está no centro da Terra. Estão apoiados na mesa? Sim, então eles têm força normal, tanto o A quanto o B. Mas o A empurra, o B empurra o A, nesse caso, né? A força do B empurrando o A era uma ação, e o A reagia, então tinha uma força do A sobre o B.
E aí, o que eu fazia em seguida? Eu escrevia a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração para cada um dos bloquinhos, para o A e para o B. No a normal e o peso, como elas estavam na vertical, elas não influenciavam o movimento, que era horizontal. Então, a força resultante ficava simplesmente FBA igual a massa do A vezes a aceleração. No bloquinho B, como eu tinha duas forças na horizontal, a do sentido do movimento era maior, era o F. Então, essa força resultante que está aqui, eu passava a escrever ela como sendo F menos F de AB igual a massa do B vezes a aceleração. Essa no sentido do movimento, essa no sentido oposto, vetores de mesma direção em sentidos opostos eu subtraio. Eu caía aqui em uma situação com dois corpos e eu caía numa situação com um sisteminha matemático de duas equações que eu resolvia somando. Ao somar, eu tinha aqui o par ação e reação aparecendo para mim, ó, FBA, FAB. FAB e FBA são vetores de módulos iguais, só que aqui eu tenho um positivo, aqui eu tenho um negativo, sobrava para mim F, do lado de cá, MA vezes A, massa do B vezes aceleração. Como a aceleração era a mesma, porque era um conjunto, eu poderia colocar essa aceleração em evidência, isso é, eu tirei a aceleração daqui, coloquei ela aqui fora, sobrou para mim MA mais MB, que eu escrevia na lousa para vocês, então, que o F era a soma das massas vezes a aceleração. Com isso, eu descobri a aceleração, voltava nas equações e achava a força do A sobre o B e assim por diante. Esses foram os primeiros exercíciozinhos que nós começamos a fazer. Em seguida, eu coloquei uma situação onde começou a aparecer cordas. Aqui eu já vou pegar uma situação não mais na horizontal, né? Eu vou pegar aqui, eu tinha uma polia ou uma roldana, tanto faz, um bloquinho A, eu passava aqui uma cordinha e pendurava aqui um bloquinho B. Poderia estar sobre a mesa e eu puxar um deles. Se não tinha atrito, que foi o comecinho das nossas situações, sem atrito, eu começava a desenhar as forças, não importava a massa do B, isso escorregava. Então, sem atrito, eu tinha o peso do B, eu tinha o peso do A e a reação desses pesos estavam na Terra. Além disso, eu tinha normal no A, eu tinha tração no B. Eu não tinha normal no B. Por que eu não tinha normal no B? Porque o B não estava sobre a superfície. E para ter normal, tem que estar sobre a superfície. Eu vou tirar TB, vou chamar só de T. Tem um fio na parte de cima do B, portanto, tem uma tração no B. Se eu pensar na corda, aqui está minha ação, a reação estava na pontinha da corda, aqui, ó. A corda puxava o B para cima, o B puxa a corda para baixo. Só que quando o B puxa a corda para baixo, a corda vem, o que ela faz? Ela puxa o A. Então, eu tenho uma tração no A para a direita. O A vai para a direita e o B vai descer. Quando o A vai para a direita, aqui está a minha ação. Onde está a minha reação? Na corda para o lado de cá. E aí, nós não olhávamos as forças na corda. E por qual motivo que nós não olhávamos a força na corda? Porque a corda não entrava nos nossos problemas. Feito isso, eu escrevia a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Escrevia para o A e escrevia para o B. No A, a única força responsável pelo movimento era a tração. Então, eu ficava com tração igual a massa vezes aceleração. No B, deixa eu tirar esse A daqui. No B, a única força que atuava para o movimento era PB e T, tem duas. Como o movimento dele era para baixo, o peso era maior, e aí eu ficava com PB menos T igual a massa do B vezes a aceleração. Caía num sisteminha matemático, onde eu somava essas duas expressões, as trações sumiam, e aí aparecia PB igual a soma das massas vezes a aceleração. E aí eu não podia esquecer que o peso desse B, ele era calculado como a massa do B vezes a aceleração da gravidade. E aí eu resolvia problemas. Pus situações com engrenagens do outro lado e pendurei dois bloquinhos, e aí eu fui variando todas as possibilidades possíveis para essa situação. Depois que eu falei disso, se eu não me engano,
eu já estava nas aulas virtuais com vocês, eu defini uma outra força chamada de força elástica, que eram as situações onde nós tínhamos molas. Para definir força elástica, eu parti de uma situação bem específica. Eu peguei uma mola que tinha um comprimento que eu chamei de L0 e pendurei um objeto, tá? Quando eu pendurei um objeto nessa mola que tinha um comprimento L0, o que eu observei? Que ao pendurar o objeto, a mola esticava num comprimento que eu chamei de X1. Forças atuando nessa situação. No objeto eu tinha o peso para baixo e tinha a força da mola para cima. E essa força da mola eu chamei de força elástica. Se eu analisasse a mola, eu sei que a mola puxa o objeto para cima e o objeto puxa a mola para baixo. Então, tem uma força elástica na mola também, que é o que produz a deformação nela. Aí, eu peguei mais uma situação. Se eu dobrasse a massa do objeto, o que eu observava que acontecia? Ele tinha um peso que era 2 vezes maior, né? E eu observava que, ao ter um peso 2 vezes maior, eu tinha uma deformação na mola que também era 2 vezes maior. E aqui eu tinha a força elástica no objeto para cima e na mola a força elástica era para baixo. No objeto para cima, na mola para baixo. Se eu triplicasse o valor da massa, triplicava o peso, triplicava a força elástica. E aí eu falei para vocês que existia um gráfico que eu poderia fazer da força-peso, né, ou da força elástica em função da deformação. Sem peso nenhum, força elástica 0, deformação 0, e à medida que eu ia acrescentando massas, isso ia esticando, e aí meu gráfico ficava uma reta crescente. E a inclinação dessa reta aqui recebia o nome de constante elástica da mola, essa inclinação, tá? Por que recebia esse nome? Para cada mola, eu observava uma distensão diferente, né? Então, para cada mola, esse meu gráfico tinha uma reta de inclinação diferente. Como o K, ele é a inclinação da reta, eu posso dizer que ele é tangente aí, né? De um ângulo que eu tenho aqui. Se ele é uma tangente, ele é um cateto oposto. E quem seria o meu cateto oposto nessa situação? A força elástica sobre o cateto adjacente, que seria a deformação da mola. Então, eu poderia dizer que ele era cateto oposto, força elástica, sobre o cateto adjacente, que era a deformação. Então, eu tinha que a constante era a força elástica sobre x, e aí eu defini que força elástica era K vezes x. E aí, eu usei até um simulador que eu não vou abrir agora para vocês de novo, né? Porque tá lá o link dele na aula que eu deixei gravada para vocês no e-book antigo. E o e-book antigo continua lá funcionando para vocês. Então, eu já falei de algumas forças aqui, eu falei para vocês já de força normal, eu já falei de força peso, agora eu falei de tração, falei de força elástica. Depois que eu falei disso, eu falei, se eu não me engano com vocês, eu falei também de corpos em elevadores, mas isso aqui eu não vou retomar na nossa aula. É uma aulinha bem simples, se alguém quiser relembrar aí a aula sobre elevadores, lá no e-book também pode dar uma olhadinha, ou no final de tudo isso eu falo rapidamente dos elevadores, tá? Eu falei com vocês de uma situação muito específica, ainda sem atrito, que era o tal do plano inclinado. Meu plano inclinado é inclinado no ângulo alfa, aqui, né? Eu coloquei um objeto sobre o plano inclinado e passei a desenhar as forças nesse objeto. Que forças eu desenhei? Sempre na vertical para baixo, eu desenho o peso. Tô prolongando aqui, ó. Forma 90 graus com a minha superfície aqui de baixo. Ó, prolonguei o peso, 90 graus com a superfície de baixo. Perpendicular à superfície, que significa perpendicular à superfície, formando 90 graus aqui com essa minha superfície, eu desenho a reta normal. E aí, o que eu disse para vocês fazerem nessas situações? Nessas situações, eu disse para vocês que a gente ia decompor a força-peso.
Então, eu traçava um eixo paralelo aqui ao meu plano inclinado. Então, paralelo ao meu plano inclinado, eu tracei um eixo que eu chamava de eixo X, e eu decompunha o meu vetor peso numa componente que eu chamava de PX, em uma componente que eu chamava de componente PY, ok? A partir do momento que eu dividia em componentes, eu não tinha mais o vetor peso desenhado. Então, meu vetor peso, ele era na vertical para baixo. Aqui eu tinha a minha componente PY. Aqui eu tinha a minha componente PX, de tal forma que entre PX e PY existia 90 graus, que é entre o eixo X e o eixo Y, e o meu ângulo θ, o meu ângulo alfa, perdão, que está aqui embaixo, eu demonstrei para vocês na aula gravada, que ele ficava aqui em cima. E aí, nós chegamos a uma expressão que me dizia que a componente PX, ela era calculada como peso vezes o seno do ângulo, e PY era calculado como peso vezes o cosseno do ângulo, ok? Isso tudo ainda sem atrito, um bloquinho só sobre a superfície e assim por diante. Só para relembrar uma situação desse tipo de plano inclinado, vamos supor que meus desenhos aqui não vão ficar tão bons, pessoal, porque eu não tô usando régua, não sei usar a régua desse negocinho aqui ainda. Sem atrito, tá? Vamos supor essa situação aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo θ, aqui eu coloquei um bloquinho A, vou colocar aqui uma roldaninha e vou colocar aqui em cima uma corda e um bloquinho B. Desculpem os desenhos, por favor. São os rabiscos aqui pra gente relembrar. Desenhando as forças. Aqui eu desenho simplesmente a componente PX, PY, né, na vertical para baixo. Perdão, é a força-peso. Eu não quero desenhar mais ela nos meus exercícios de plano inclinado, tá? Então, se eu não vou desenhar o peso, eu vou desenhar só as componentes, para ficar mais limpo o meu desenho e não ficar com tantos rabiscos. Então, eu vou começar pela normal. Nossa, que desenho horrível. Normal perpendicular à superfície. E oposto ao normal está o PY. Então, eu sei que a normal, em módulo, é igual a componente PY. Elas têm que se anular, o normal e o PY, porque o meu objeto não se movimenta nessa direção. A força resultante nessa direção é zero. Na direção do plano inclinado, eu tenho PX para baixo, de tal forma que se eu somar vetorialmente o PX com o PY, eu acho o peso. Eu tenho PX na direção do plano inclinado para baixo, e eu tenho aqui uma tração na direção do plano inclinado para cima, porque eu tenho um fio que está na parte de cima do A, ligando ele ao B. No bloquinho B, eu tinha o peso do B, e eu tinha a força normal do B, que também se anulam porque ele não se movimenta na vertical. Além disso, também tinha a tração para a esquerda no bloquinho B. E aí, depois que eu tinha feito tudo isso, eu achava força resultante igual a massa vezes aceleração, fazia para o A, fazia para o B. Quem era a força resultante no A? Px menos tração, que era igual a massa do A vezes aceleração. Quem era a resultante no B? A resultante no B, ela era tração igual a massa do B vezes aceleração. Caía num sisteminha matemático, onde eu somava, né, as duas expressões, e aí eu tinha um menos T e um T positivo, que eu cancelava, sobrava Px igual soma das massas vezes aceleração. Com isso, eu descobri a aceleração no conjunto. Se eu soubesse a aceleração no conjunto, eu voltava em qualquer uma das expressões e achava aí a força de tração. Depois que eu falei para vocês do plano inclinado, que eu tinha que fazer decomposição de vetores, eu fui falar para vocês de força centrípeta, que eram as forças que existiam, perdão, antes disso eu falei no atrito, né? Perdão. Antes de falar nisso daí, eu falei da tal da força de atrito. E aí eu defini dois tipos de atrito. Eu defini o atrito do tipo estático e defini o atrito do tipo cinético ou dinâmico. Tanto faz o jeito que eu calculo
o atrito, né? Estático ou cinético, a expressão é a mesma. Ele é o coeficiente de atrito vezes a força normal, ok? Esse coeficiente de atrito, ele é estático. Esse valor aqui, ele é variável até que ele atinja um valor que nós chamamos de valor máximo. E quando ele atinge o valor máximo, a minha situação deixa de ter um atrito estático e passa a ter um atrito cinético, um atrito dinâmico. E aí nós fizemos alguns exemplos que falavam sobre atrito estático e atrito cinético, né? Então, nós começamos com um probleminha, se não me engano, lá nos nossos exemplos comentados, que eu tinha um caixote, um menino ali sobre o caixote e uma força era aplicada sobre o conjunto. E aí, eu dava vários valores para essa força, né? 100 newtons, 200 newtons, 300 newtons, 400 newtons, eu dava a massa do menino e dava os dois valores de coeficientes. E aí eu tinha, se eu não me engano, que preencher uma tabelinha dizendo quanto valia o atrito e quanto valia a aceleração, um módulo de cada uma dessas coisas. E aí a primeira coisa que eu fazia era calcular o FAT estático máximo. E por que eu fazia isso? Eu fazia isso para descobrir em que instante a força de atrito deixaria de ser máxima, estática, e passaria a ser cinético. Tá? Então, se eu calculasse, vamos supor que o atrito estático máximo deu 9 newtons, tô supondo aqui, tá? Vou pôr 9 não, 90 newtons, ok? O FAT estático máximo, vamos pôr outro valor mais baixinho. Vamos pôr que o atrito estático máximo fosse 80 newtons, tá? Tô inventando um valor agora. Se eu puxo um conjunto com 100 newtons, eu já tiro esse objeto do lugar. E por que eu já tiro o objeto do lugar? Porque 100 é maior do que 80. Então, eu não vou usar o atrito estático máximo para nada, só para saber que os 100 newtons tira o objeto do lugar. Se eu calculasse o atrito estático máximo e o cálculo do meu atrito estático máximo desse 320 newtons, o atrito estático máximo desce 320 newtons, se eu puxo com 100, o objeto não sai do lugar, porque eu tenho que fazer uma força superior a 320. Então, se eu puxar com 100, quanto vale o atrito? 100. E a aceleração, 0. Se eu puxar com 200, quanto vale o atrito? O atrito também vale 200. E a aceleração, 0. Se eu puxar com 300, quanto vale o atrito? O atrito vale 300 e a aceleração, 0. Se eu puxar com 400, 400 é maior do que 320, então deixa de ser o atrito estático e passa a ser o atrito cinético. E aí eu preciso ter o valor desse atrito cinético para fazer a diferença entre os dois e achar a aceleração. Lembrando que a força de atrito é sempre uma força que vai estar se opondo ao sentido do movimento ou à tendência do movimento. Então, se esse bonequinho está sendo puxado conjunto para a esquerda, no bloquinho, o piso aplica um atrito no sentido oposto. Onde está a reação desse atrito? Está lá no chão, ó. É que normalmente o chão não entra no nosso problema. Se não entra no nosso problema, entra só o bloquinho, então eu vou ter o F para a direita e o FAT para a esquerda nessa situação, ok? Nas situações do plano inclinado, dependia muito para onde o meu objeto estava se movimentando, né? Então, na situação de um plano inclinado, se o meu objeto estivesse escorregando no plano inclinado, que forças que eu desenharia nele se tivesse atrito? Eu desenharia a componente PX para baixo aqui no plano inclinado. Se ele está escorregando para baixo, eu tenho a força de atrito para cima. Se ele está escorregando, é cinético. Tenho PY e tenho a normal. Como eu calculo o FAT como sendo coeficiente de atrito vezes normal, atenção, porque essa normal nessa situação aqui, ela é igual ao PY. Ela não é igual ao peso. A normal anula o PY. E o PY era P cosseno do ângulo. Tá? Então, a normal aqui ia depender muito da situação que eu estivesse trabalhando.
Depois que eu falei do atrito, do plano inclinado, tudo, aí sim eu fui para a situação de forças no movimento circular. E aí eu propus várias situações para vocês de força no movimento circular. A primeira delas, eu dizia que eu tinha ali uma lombadinha, tinha um carrinho passando aqui em cima, e aí eu queria saber forças atuando nesse carrinho, né? Supondo a princípio que isto aqui fosse um pedaço de uma circunferência, né? Isso aqui é um pedacinho de circunferência de raio R, que forças estariam atuando nesse meu objeto? Aí vocês diriam para mim, peso na vertical para baixo, normal na vertical para cima. Só que nessa situação eu não vou poder desenhar as duas do mesmo tamanho, porque se eu desenhar as duas do mesmo tamanho, esse meu objeto, as duas vão se anular, né? E aí esse meu objeto, que é esse meu carrinho, vai descrever um movimento retilíneo uniforme, ele não vai fazer a curva. E eu quero que ele faça a curva. Se eu quero que ele faça a curva, a força peso tem que ser maior do que a força normal. E aí nós dizíamos que peso menos normal era igual a massa vezes aceleração. Então, o peso estava para baixo, a normal estava para cima, e aí a resultante dessas duas forças, que é o P menos N, a força resultante das duas forças, ia acabar apontando para o centro. Portanto, essa resultante chamava-se resultante centrípeta, e essa aceleração nós chamávamos de aceleração centrípeta também. E a aceleração centrípeta, eu acabei de mostrar para vocês, ela era V quadrado sobre R, ou ainda a aceleração centrípeta, ela era ômega ao quadrado vezes R, tá? Numa situação parecida com essa, que é aquela que o carrinho tá passando ali por uma lombada, supondo que isto aqui seja um pedacinho aqui de uma circunferência também de raio R, meu carrinho está aqui embaixo, né? Passando aqui por baixo, forças atuando no carrinho, eu tenho o mesmo peso, se é o mesmo carrinho, na vertical para baixo. Só que agora eu vou ter uma normal maior para cima, que é exatamente para o carrinho poder subir. A pista empurra o carrinho para cima. Então, eu tenho uma normal grande para cima, um peso na vertical para baixo, e eu vou ter, portanto, uma força resultante que vai estar aqui na vertical para cima. Tô desenhando ela aqui nesse cantinho para vocês verem, ó. Só que essa força resultante que eu tô desenhando aqui, pessoal, esse vetor aqui, força resultante, ele aponta na direção da normal, porque a normal é que é maior. Ok? Então, de novo, força resultante é do tipo centrípeta, ela é a massa vezes a aceleração centrípeta, só que nesse caso ela é normal menos peso, tá? E aí eu propus algumas outras situações para vocês. Que outras situações de movimento circular que eu propus para vocês? Eu propus na situação que eu tinha uma cordinha e uma bolinha pendurada. E isso aqui descrevia um movimento circular na vertical, tá? Se isso aqui descreve um movimento circular na vertical, eu peguei algumas situações. Passando na parte de baixo, eu desenhei o peso e desenhei a tração. Só que eu não posso desenhar as duas do mesmo tamanho, porque se eu desenhar as duas do mesmo tamanho, o que acontece? O meu objeto vai em linha reta. Então, nessa situação, eu tinha que desenhar, meu objeto ele vai subir, então eu vou ter que desenhar a tração maior do que o peso. Então, desenhando a força de tração maior do que o peso, eu vou ficar com a tração na vertical aqui para cima, bem grande, tá? Eu tenho duas forças, tração para cima e peso para baixo, o que significa que eu vou ter uma força resultante, que é massa vezes aceleração. Como a tração é maior, quando eu fizer a subtração dessas duas forças, a força resultante vai apontar no sentido da força de tração. Se ela aponta no sentido da força de tração, ela aponta para o centro da circunferência. Então, eu tenho que tração menos peso é igual a massa vezes aceleração do tipo centrípeta. E aí, eu tenho que tração menos massa vezes aceleração da gravidade é igual a massa vezes aceleração centrípeta. Aí, eu tinha uma outra situação, que era quando o objeto estava passando na parte mais alta. Quando o objeto passava na parte mais alta, ainda preso aqui na cordinha, né?
Forças atuando nele. Se eu pegar as forças atuando nele lá em cima, que forças que eu vou ter? Eu vou ter o peso ainda na vertical para baixo, o mesmo peso, ok? E eu vou ter a força da corda também para baixo, que é a tração. Então, lá em cima, eu tenho uma outra força resultante, que é massa vezes aceleração. Como são vetores de mesma direção e mesmo sentido, eu vou somar. Peso mais tração igual a massa vezes aceleração. Lembrando que isto é centrípeta. Quando eu desenhei o objeto aqui na lateral, aqui estava o meu fio, e eu fui desenhar as forças, eu desenhei o peso, o mesmo peso na vertical para baixo. E aí eu desenhei a tração aqui, ó, apontando para o centro da circunferência. Nessa situação específica, a tração é que era centrípeta. Portanto, ela era calculada como massa vezes aceleração centrípeta. Só ela aponta para o centro. Se eu calculasse a resultante, olha, a resultante, usando aqui a regra do paralelogramo, a resultante estaria aqui. A resultante não aponta para o centro, então a resultante não era centrípeta. Então, eu tinha a tração para o centro, a tração era centrípeta. O peso nós sabíamos calcular. Peso era a massa vezes a aceleração da gravidade. Como essas duas forças estavam perpendiculares entre si, se eu quisesse saber a força resultante, eu sei que o módulo dela ao quadrado vai ser igual ao módulo do peso ao quadrado, mais o módulo da tração ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Ok? Então, essa foi mais uma situação que eu analisei de forças no movimento circular. E daí eu fui para situações onde eu tinha molas que estavam no movimento circular, eu fui para a situação onde eu tinha inclinação do plano para que não tivesse atrito, eu tinha situações em que o atrito era a força responsável pelo movimento circular e assim por diante. E aí, o nosso último assunto é o que nós chamamos de hidrostática. E a parte de hidrostática, eu não trabalhei ela toda com vocês, tá? E por que eu não trabalhei a parte toda de hidrostática? Porque tinha muitas definições, eu não estava lá no finalzinho do semestre, e eu não tinha já muito tempo para isso. E aí, eu fui apenas para a parte que eu trabalhava as forças. E aí, eu comecei com a definição de densidade, como massa sobre volume. Aí, eu falei que eu ia colocar um corpo dentro de um líquido, esse líquido tinha densidade, tá? Coloquei um corpo aqui dentro, de tal forma que ele ficou todo submerso aqui na superfície, né? Não tá para fora, ele tá submerso, mas ainda próximo à superfície. E aí eu comecei a desenhar forças. Eu sei que tem ação da gravidade, portanto tem peso. Só que o líquido empurra o objeto para cima, então ele tem contato com o líquido. E essa força de contato que ele tem com o líquido nós chamamos de empuxo. E aí eu defini as forças dos líquidos como empuxo. E aí eu defini uma equação para o empuxo. Tem empuxo aqui dos lados também? Tem, mas ele se anula. Como nessa situação está parado, hidrostática, eu sei que o módulo da força peso do corpo é igual ao empuxo que o líquido está aplicando sobre o corpo. Peso é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. E o empuxo eu não sabia o que era. Eu peguei a massa do corpo e troquei por uma expressão. Eu sei que a densidade do corpo é a massa do corpo vezes o volume do corpo. Ok? Aqui eu escrevi para o corpo, aqui eu escrevi para o líquido. Se a massa do corpo dividido pelo volume do corpo é a densidade, eu vou passar esse volume do corpo para cá e vou substituir aqui. Então, eu peguei isto aqui, trouxe para cá e escrevi que a massa do corpo era a densidade do corpo sobre o volume do corpo. Densidade do corpo vezes o volume do corpo vezes a gravidade igual a empuxo. Como esse objeto não afundava e nem subia quando eu colocava ele lá dentro, isso significava que a densidade do corpo era igual à densidade do líquido, afinal, ele ficava parado lá dentro. Se a densidade dele fosse maior, ele ia flutuar. Se a densidade dele fosse menor, ele iria afundar. Então, eu poderia trocar a densidade do corpo pela densidade do líquido. Outra coisa que eu sabia, quando eu coloquei esse corpo aqui dentro, ele deslocou o líquido que estava aqui. O que significa que o líquido que ocupava este espaço aqui, ele subiu, ok?
Quanto que subiu de líquido aqui para cima quando eu mergulhei o corpo? Exatamente o volume correspondente ao corpo que ficou dentro da água. Então, eu troquei esse volume do corpo pelo volume do líquido, mas não era qualquer líquido, não. Era apenas o volume do líquido que foi deslocado. E aí, eu continuava ainda com a aceleração da gravidade. E eu cheguei numa expressão para o empuxo, tá? E aí, então, em hidrostática, eu defini por essa situação mais simples que empuxo, que era a força que os corpos tinham quando mergulhados em líquidos ou fluidos, ele era calculado como a densidade do líquido que havia se deslocado, vezes a gravidade, densidade do líquido vezes a gravidade, vezes o volume, densidade só do líquido, gente. Densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes o volume do líquido que foi deslocado. Se isso é válido para a situação que ele está parada, isso é válido para qualquer situação. O que significa que se eu coloco num líquido um objeto e esse objeto afunda, isso quer dizer, se o objeto afundou, que tem peso para baixo, mas tem empuxo para cima. Só que, nesse caso, se ele está descendo, o peso é maior do que o empuxo. E aí, eu calculo força resultante igual a massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? Peso menos empuxo, que é igual a massa vezes aceleração. Peso do corpo é a massa do corpo vezes a gravidade. Empuxo, densidade do líquido, gravidade, volume do líquido deslocado. Nesse caso, o corpo todo dá mergulhado, então é o volume do corpo mesmo. Isto é igual a massa do corpo vezes a aceleração. Tá, e se eu colocasse o objeto aqui embaixo e ele subisse? Ficaria o contrário, empuxo menos peso igual a massa vezes a aceleração. E foi aí que nós encerramos o nosso semestre. Lembrando que eu não falei aqui nessa aula, que já está com 41 minutos, mas anterior mais 40, eu não falei da situação dos corpos em elevadores. Mas isso é uma aula lá de 30 minutinhos, porque aí tem a situação do sobe acelerado, sobe retardado, desce acelerado, desce retardado. Aí eu vou levar pelo menos mais uns 20 minutos para cada uma delas. Aí vale a pena assistir a aula que já está gravada lá no e-book do semestre passado. Então, falei muito, pessoal, de muita coisa o semestre passado. E agora, nesse segundo semestre, eu continuo com vocês a parte de dinâmica, só que nessa parte de dinâmica que eu vou falar com vocês, eu ainda vou abordar leis de Newton, mas eu passo a falar no conceito de trabalho, eu passo a falar no conceito de impulso, eu passo a falar no conceito de quantidade de movimento, eu passo a falar no conceito de energia, potência, rendimento e assim por diante. Ok? Foram 2 aulas longas para vocês assistirem essa semana, mas aí eu quero rever tudo que a gente falou no semestre. Uma boa semana para nós e espero que essa aula tenha ajudado pelo menos vocês a relembrarem tudo que eu fiz para vocês aí no semestre passado. E fiquem bem, pessoal. Beijos e até a próxima aula na semana que vem, ok? Tchau, tchau.